E aí, me conta, já consegue entender melhor entonação, junção de palavras? Já começou a perceber a diferença na música do inglês falado? Então, pegando carona nessas primeiras perguntas, também quero saber sobre os passos que você dá no seu dia a dia. Em alguns momentos, esses passos são mais acelerados e em outros momentos mais lentos. Às vezes você sobe degraus, outras vezes desce. Às vezes você precisa fazer curva ou então andar em linha reta. Não está entendendo essas perguntas? Tudo para fazer uma associação com o inglês falado. Do mesmo jeito que nós oscilamos a velocidade e a pressão nos passos do dia a dia, vai acontecer com a fala, quando a gente busca se expressar em inglês. Na fala, nós também conseguimos perceber que há uma variação quando as pessoas estão conversando. E quando eu digo variação, eu não estou me referindo a volume de voz. Eu sempre falo isso com você, mas sim na atenção maior que nós damos a algumas palavras. E acredito que aqui, a essa altura das nossas séries e dos vídeos que você já assistiu, eu acredito que você consiga fazer uma diferença entre content e function word. Exatamente essas palavras num discurso é que fazem a música acontecer. As content words são aquelas palavras que vão ser mais alongadas porque merecem maior atenção num discurso, e as function words, elas ou vão se juntar a outras ou vão ter o seu som reduzido, principalmente quando tem nelas uma vogal, elas terão o som reduzido ao som do schwa. E é essa variação que faz a música acontecer e ser melódica. A minha função aqui do outro lado é fazer com que você entenda que essa oscilação de palavras acontece, mas que principalmente você sinta segurança para se expressar com naturalidade. E muitos alunos não conseguem se expressar com confiança exatamente porque não dominam esse básico. Quando nós estamos falando frases em inglês, sejam essas frases afirmativas, interrogativas ou negativas, elas obedecem uma regra de entonação. Por exemplo, se for uma pergunta com sim ou não, nós precisamos que a entonação da palavra final ela se sobressaia a todas as outras. Exemplo, Are you Brazilian? Eu não falo essa pergunta com uma entonação de frase normal. Are you Brazilian? Consegue perceber que a entonação ela sobe? Eu não estou falando Are you Brazilian? Senão seria uma entonação de frase afirmativa. Como é uma pergunta de resposta com sim ou não, que você tem opção para responder, essa entonação sobe. Outro exemplo, do you speak English? Olha como sobe. Do you speak English? Em uma linguagem fácil, essa é a rising intonation. É claro que nós não temos só a rising intonation, nós também temos a falling intonation. E até já te falei o que é uma falling intonation. É quando a última palavra da frase ela tem uma entonação de queda. Porque senão, se eu dou uma entonação errada, a outra pessoa que está me ouvindo, ela fica perdida, porque ela não sabe se é a hora dela falar ou se é a hora dela calar. Então, quando eu falo assim, I like music, a pessoa entende que eu parei ali. Eu dei a deixa para ela continuar o meu assunto ou simplesmente me fazer uma pergunta. Eu não falo I like music, não, I like music. I like music. Quando a gente fala de rising e falling intonation, nós vamos ter toda essa série para ver as particularidades de cada tipo de entonação. Aqui, hoje, eu estou começando a te dar a noção do que é rising e do que é falling. Quando nós queremos expressar certeza ou finalidade,
nós usamos a falling intonation. E isso normalmente acontece em uma frase simples. Quer ver só? Vamos pensar na frase: foi difícil. It was difficult. It was difficult. A entonação cai. It was difficult. Agora, pensa comigo se eu quisesse ampliar um pouco mais essa frase. Foi uma situação difícil. It was a difficult situation. E aí, se você analisar comigo essa frase, você vai entender que nós temos aí no final duas content words. Difficult, que é adjetivo, e os adjetivos são content words, são palavras que precisam se sobrepor, aparecer mais, ter destaque na hora que eu falo. Às vezes vão ser até mais alongadas. E também a palavra situation, que é substantivo. E os substantivos também são content words. Agora preste atenção. Se nessa frase eu dou a mesma entonação a difficult e a situation, que são content words, o discurso ele vai ficar um pouco mecanizado. E não vai soar natural se eu colocar a mesma entonação nas duas palavras. Deixa eu ver se eu consigo. It was a difficult situation. Olha como é que fica estranho. Não é o inglês falado. Então, o que eu preciso obedecer? Eu tenho no final duas palavras que são content words. Eu vou dar entonação às duas, mas é como se eu subisse degraus. A entonação de difficult vai ser um pouco mais alta do que a de situation, para que ela realmente caia. It was a difficult situation. Viu como é diferente? Essas variações e nuances você não precisa decorar, tanto que elas não estão no livro, tanto que elas não estão nos livros. O problema maior é porque nós não somos ensinados a perceber essa variação na hora que as pessoas estão conversando. E exatamente por causa disso, nós vamos avançando níveis e níveis, e quando a gente chega no intermediário ou até mesmo no avançado, nós temos a maior dificuldade de entender o inglês que é falado e até mesmo de se expressar, porque nós não fomos treinados, primeiro, a perceber que isso existe, segundo, a reproduzir toda essa sonoridade e terceiro, a praticar, porque não tem outro jeito. Você só aprende isso e isso só fica muito claro e confortável para você a partir do momento que você treina. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Vou falar algumas frases, quero que você já vá percebendo essa música, se a entonação sobe, se a entonação desce, quero que você repita e no final que você escreva essas frases, grave-se falando, depois compara com o meu áudio aqui do vídeo, vê se a entonação tá certa, tá rising, se ela tá subindo ou se ela tá descendo, falling, e já comece a perceber e a diferenciar uma da outra. A primeira frase, this is an interesting movie. A primeira frase, eu vou falar palavra por palavra separadamente. This is an interesting movie. Agora eu vou falar num discurso normal. This is an interesting movie. This is an interesting movie. Percebeu que a entonação cai? Eu não estou dando a essa frase uma entonação de pergunta. Ouviu? Treinou? Outra frase normal, simples, afirmativa. I listen to music. Eu vou falar palavra por palavra. I listen to music. Agora preste atenção, no inglês falado, esse to vai perder esse som e vai ser reduzido ao som do schwa. Olha como que a frase vai ficar. I listen to music. To music. I listen to music. Ele tem um som reduzido e não tem tanta força. I listen to music. To music. Mais uma frase. That's awesome. That's awesome. Prestou atenção aqui? A palavra awesome tem duas sílabas. Awesome. Na hora que você fala a frase, a stress syllable é a primeira e a segunda cai. Por isso, a entonação da frase cai. That's awesome. Você dá uma entonação de alegria, porque é uma frase para um momento alegre. That's awesome. Mas você cai. That's awesome.
Agora, e se fosse uma pergunta com yes or no? Por exemplo, hoje está um dia bom? Um dia agradável? Is it a nice day? Is it a nice day? Olha a entonação como sobe. Is it a nice day? Essa é a diferença básica entre rising e falling intonation. Então, a dica de hoje é para começar a te dar uma noção. A gente está ainda no básico do básico sobre o assunto entonação, mas é importante que você já comece a diferenciar que se as perguntas forem perguntas que as respostas sejam sim ou não, você precisa de uma rising intonation. Do you like books? Do you speak English? Can you help me? Agora, se for uma frase simples, é falling intonation. I live here. My mom's Jane. Essa foi a dica de hoje para você fazer a diferença entre rising e falling intonation. Fica aqui comigo que esse assunto ainda sobre entonação vai nos render um bom aprendizado. Obrigada por estar aqui comigo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo, para que todos possam falar inglês com confiança e naturalidade. See ya!